Para muita gente, comprar um imóvel pronto é a melhor solução. Mas tem aqueles que preferem começar do zero, comprar um terreno e construir do jeito que atenda às próprias necessidades. Neste caso, é bom estar preparado para ficar de olho na obra, acompanhar de perto para ver se está tudo sendo feito conforme o combinado e, o mais importante, verificar se as exigências legais estão sendo observadas. Porque aí você vai poder usufruir sem problemas de um direito que está expresso no artigo 5º. A nossa Constituição garante o direito de propriedade. E para falar sobre os cuidados ao construir ou reformar um imóvel, eu converso com a engenheira civil Fátima Có, que é diretora da Federação Nacional dos Engenheiros, e com o advogado Ronald Alencar, que é da Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico da OAB-DF e também especialista em Direito Civil e Imobiliário. Obrigada por aceitarem o nosso convite. Doutora Fátima, vamos começar pelos pilares de uma construção. Antes de iniciar a obra, é preciso ter licença municipal? Com certeza, né? Em primeiro lugar, já tem que ter uma preocupação na compra do terreno, né? Porque vai ser o documento mais exigido para iniciar o processo de aprovação do projeto, o licenciamento, ou seja, tirar o alvará de construção. O documento é o principal no momento, né? E também ele tem que ir à prefeitura para tirar a licença e tem que ter um responsável técnico para aquela construção. Doutor Ronald, a Constituição garante o direito de propriedade, como a gente falou aqui no início do programa. Mas e a reforma e a construção de um imóvel? São regidas por quais leis? A legislação ela é aplicada em cada estado, né, ou município. Além disso, a própria Constituição, né, ela rege ali o artigo 5º, uma garantia fundamental, o direito de propriedade, que apesar de ser um direito muito especial, ele não pode se sobrepor a outros direitos de coletividade, por exemplo, ao direito à manutenção do meio ambiente. Então, quando a gente fala em adquirir uma propriedade, é sempre muito importante você ver onde você está adquirindo para ver se não vai conflitar, né, com outros problemas de localidade, né, se a propriedade realmente ela está livre, desembaraçada para você adquirir e não ter problemas futuros com outros proprietários dizendo que são os verdadeiros proprietários ou o próprio Estado, né, dizendo que é uma terra eminentemente pública, o que pode gerar grandes conflitos ali e dor de cabeça. Bom, e quando as normas não são observadas, as consequências podem ser graves. Vão de um comprometimento na estrutura do imóvel ao desabamento de toda a obra. Para evitar problemas, é fundamental que o projeto seja bem elaborado. Nós vamos conferir na reportagem. Pode mostrar aqui. Todos os critérios de um projeto, como, por exemplo, as condições adequadas do terreno, são pensados de acordo com a destinação da obra. Seja uma casa simples ou um viaduto, antes da construção começar, é preciso ter o aval do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, o CREA. Este engenheiro explica que, em caso de desabamentos, o mais comum é a culpa ter sido de erro técnico. Os desabamentos geralmente acontecem por erros de projetos, por inadequação na hora da execução da obra, do projeto em si. De acordo com este advogado, dependendo da gravidade do acidente, o responsável técnico pela obra pode ser multado e até mesmo perder o registro profissional. Nas obras públicas, a construtora só receberá sanções administrativas se elas estiverem previstas em contrato. Mas em todos os acidentes, tanto a empreiteira quanto o governo, além de pagar multa, poderão ter que indenizar as vítimas e as famílias. A ação de reparação por danos, tanto os familiares ou quanto aqueles atingidos têm o direito de ação e o direito do ressarcimento dos seus prejuízos. Sendo que os familiares, muitas vezes, quando tem a morte de um ente querido, nós temos os danos morais, que é pelo prejuízo subjetivo da dor, da perda do ente, e também podemos falar de danos emergentes relacionados muitas vezes que esses entes são responsáveis pelo sustento de uma casa. Doutora Fátima, para evitar esse tipo de problema, é bom pensar direitinho antes de começar a obra, fazer o projeto, fazer os cálculos direito, né? Nós temos a lei que obriga a ter um responsável técnico e tem que ser feita essa anotação de responsabilidade técnica, chamada de ART, tá certo? Que ali você vai estar contratando um profissional habilitado, competente, que entende o que vai fazer e se por acaso o proprietário começar a fazer uma casa sem ter um responsável técnico, ele é multado por exercício ilegal da profissão, porque é obrigatório ter uma responsabilidade técnica anotada. E o que pode fazer esse responsável técnico perder o registro profissional, ser multado, como a gente viu na reportagem, doutor Ronald? O construtor que vai apresentar
esse projeto no órgão competente, ele vai ter que entregar toda essa documentação, né, e ele vai precisar responder, né, de repente lá na frente o arquiteto ou o engenheiro, ele poderá responder perante o conselho, né, o Conselho de Engenharia, que é o órgão apto a julgar esses casos. Certamente, se houver uma lesão mais drástica, por conta, né, do projeto mal elaborado, esse profissional poderá responder, inclusive, no Poder Judiciário, né, com indenizações e até mesmo na esfera criminal, se houver danos mais graves como a vida ou a saúde de alguém envolvido naquela obra. Quer dizer que não é só administrativamente, né? Ele responde até criminalmente em casos graves. Sim, sem dúvida. A parte afetada ela pode acionar o judiciário, né, ou o próprio Estado também pode, no seu ato de fiscalizar, né, apurando que aquele responsável técnico cometeu alguma infração, alguma irregularidade na atuação. A gente sabe que a maioria dos profissionais são profissionais competentes, com ética profissional, mas muitas vezes, infelizmente, alguma pessoa pode cair na negligência de um profissional, né? E aí ele realmente tem que ser denunciado para que se analise realmente se aquilo foi negligência ou se foi acidental. E aí é no conselho mesmo que vai ser denunciado e vai ser analisado eticamente o comportamento dele. Bom, nós recebemos alguns vídeos com dúvidas sobre construções. Vamos ao primeiro deles. Mostra aqui. Meu nome é Verônica, eu sou professora no Rio de Janeiro, capital. Eu gostaria de saber se toda obra precisa ter um engenheiro responsável ou se quando a reforma não precisa. Doutora Fátima, a senhora já explicou que para começar uma construção tem que ter um responsável técnico. Mas no caso de reforma, também é preciso? Se você está trocando azulejo, pintura, se o gesso não for estrutural, agora mexeu na estrutura, qualquer tipo de reforma, até mesmo em alvenaria, porque tem construções que a alvenaria é estrutural. Então, se você vai demolir a alvenaria, que é aquela parede ou outra, e há pessoas que acham que pode tirar até um pilar, né, quebrar uma viga, diminuir, então isso aí está correndo um risco enorme. Enorme, então depende só se for mesmo uma reforma simples. Fora isso, se for aumentar a área, entendeu? Isso sempre é obrigado a ter um profissional também, que é um serviço de engenharia e vai ter que ser realmente ter uma pessoa habilitada para acompanhar. Agora, a responsabilidade desse profissional é grande, né, doutor Ronald? O que acontece se ele só assina a obra ali, ou se ele empresta o nome, por exemplo, e não acompanha? No momento em que o profissional ele entrega o projeto, né, ele foi contratado por aquele interessado na obra para prestar esse serviço, ele tem que se vincular àquela obra, ele tem que acompanhá-la até o final, até porque para ser emitido o habite, haverá uma fiscalização no final da obra que vai constatar se o projeto original está equivalente ao que foi construído, né? Se não tiver, o documento é negado. Então, o engenheiro, quando ele entrega toda essa documentação, ele está vinculado já àquela obra. Então, ele não basta ele assinar, ele vai ter o compromisso. Ainda que ele não acompanhe, no final, ele é o responsável. Então, se algo acontecer, é ele que vai ser acionado. Só complementando o que a doutora Fátima falou sobre a reforma, realmente algumas reformas, elas dispensam, pequenas reformas dispensam o atestado, né, a RT ou o profissional técnico assinando. Porém, em caso de condomínios, né, residenciais principalmente, ou até comerciais, é obrigação legal informar ao síndico previamente. Tá? Isso, a lei recentemente foi alterada, né, incluiu essa exigência para justamente preservar alterações que sejam feitas sem acompanhamento técnico que possam afetar a estrutura do prédio e ele vinha a desabar, como a gente já viu em alguns casos drásticos, né, mundo afora, não só no Brasil. De fato, ele falou numa questão muito importante, porque em apartamentos, se tem assim, troca-se o piso, então às vezes sai de um piso de uma madeira que é bem mais leve do que granito, né, então o mármore, então isso pode envolver com a estrutura. Então, é como eu falei, a preocupação maior é a questão estrutural, e nós estamos falando de um condomínio, né, do edifício com diversos andares, então, e isso é muito comum, as pessoas acharem porque não vai ser visto, né, começar a fazer a sua reforma lá no seu apartamento sem
sem essa providência de buscar um responsável técnico e, como ele falou, de avisar o condomínio. Senão, o síndico é que vai levar uma notificação como exercício legal da profissão. E nós temos mais um vídeo enviado para a nossa produção. Pode mostrar aqui. Oi, meu nome é Jeane, eu sou de Paracatu, Minas Gerais, sou servidora pública e gostaria de saber em quais situações um imóvel em construção pode ser derrubado ou interditado. Dr. Ronald. Se ele estiver em desacordo com o que foi apresentado e autorizado pelo órgão competente. E também uma situação especial é se ele estiver sendo construído em área eminentemente pública, né, em que ele vai poder sofrer demolição até mesmo sem notificação prévia. Então é um risco muito grande, né, de se construir sem ter a documentação prévia, as autorizações, o pagamento de todas as taxas, enfim, tudo que a lei exige. E você está sujeito ali a um embargo na sua obra, que custa dinheiro, porque você vai estar pagando, às vezes, toda a equipe para construir, não vai poder construir, a sofrer multas, né, que podem ser gradativas, e o auto de demolição. E são feitas fiscalizações aleatórias, doutora Fátima, ou só quando há um problema, órgãos como a Defesa Civil, por exemplo, são acionados? Normalmente, quando se começa uma obra, qual a fiscalização? Vai a própria fiscalização dos conselhos regionais, né? Para verificar se já tem essa anotação de responsabilidade técnica, se tem alguém ali acompanhando. Vai também a fiscalização da prefeitura para verificar se tem alvará de construção, se realmente a obra está licenciada. Isso logo no início, né? Agora, não existe, digamos assim, não é sempre que há uma fiscalização mais constante, presente, de ver se realmente está acompanhando o projeto aprovado, né? Então, essa é até uma questão, digamos assim, que seria importante em defesa da sociedade, né? Mas por que não se faz isso? Porque ali tem um profissional que é responsável. Então, a gente acredita que aquele profissional vai fazer tudo adequado, né? Então, essa fiscalização assim, de acompanhamento, ela não existe, a não ser que realmente haja uma denúncia, como você colocou. Bom, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com mais Artigo 5º para você. O artigo 5º está de volta. Hoje estamos falando sobre os cuidados na hora de construir ou reformar um imóvel. Aqui no estúdio eu converso com o advogado Ronald Alencar, que é da Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico da OAB-DF e especialista em Direito Civil e Imobiliário. E também com a engenheira civil Fátima Có, que é diretora da Federação Nacional dos Engenheiros. E nós vamos conferir mais uma pergunta a ser respondida pelos nossos convidados. Pode mostrar aqui. Olá, sou Silmara Roberta, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sou assessora de empresa e minha pergunta é: se o terreno fica no litoral, a construção do imóvel segue regras diferentes? Doutora Fátima, o que dizer para a Silmara? A questão de construir no litoral, a preocupação maior é a propriedade do terreno, né? Porque se for muito próximo do mar, a propriedade é da Marinha, então primeiro não pode estar se construindo a menos de 30 metros, né? E também, às vezes, as condições de construção são diferenciadas, sim, né? Porque o concreto pode-se buscar diminuir a permeabilidade do concreto, então tem que ter um responsável técnico. Agora, essa questão do litoral, a preocupação maior realmente para iniciar é ver se a documentação da propriedade está correta. E qual é o passo a passo aí para quem quer comprar um terreno no litoral, se assegurar de não ter problemas e ver toda essa documentação aí, doutor Ronald? É importante constatar realmente se o terreno está nessa distância mínima, né? Porque existe inclusive a cobrança do laudêmio, que é um imposto que é bem antigo, desde a época do Império, né, para todos os chamados terrenos de marinha. Além de você pagar essa taxa, você pode sofrer ali com a maresia, você pode sofrer com um terreno instalado numa APP ou numa APA, né, e aí tem um problema grave, porque na APP, que é a área de preservação permanente, não se pode construir. Então, se você comprou um terreno ali, você não vai poder construir, vai ficar com um lote vazio. E já na APA você vai precisar de uma licença, né, ambiental, ou do IBAMA, ou do ICMBio, ou aqui no caso do Distrito Federal do IBRAM,
para poder, com autorização dos órgãos ambientais, né, fazer a construção e reparar eventual dano e impacto ambiental que tiver nessa construção. Então tem que tomar todos esses cuidados na hora de investir num terreno desse. E vamos conferir o último vídeo com uma dúvida a ser respondida pelos nossos convidados. Pode rodar aqui. Olá, meu nome é Tato Manzano, sou administrador e moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Que regras o imóvel deve respeitar para conseguir o habite-se? Doutora Fátima, vamos começar explicando o que é o habite-se. O habite-se é um documento que está permitindo ser aquele empreendimento ser habitado, né? Tem que ter todo o documento que antecede a construção, porque no habite-se vai ser exigido o projeto, o que vai ser visto? Se o projeto foi feito exatamente como foi aprovado, se tem alvará, se o documento de propriedade também, né, está correto. E mais ainda, uma coisa que às vezes a gente gosta de alertar, porque mesmo que as pessoas construam por conta própria, contratando pedreiro, contratando não por uma empresa, como tem pessoas prestando serviço para ela naquele momento, ela tem que ter o cuidado de recolher as guias de previdência, porque se assim não fizer, quando for tirar o habite, vai ser calculado em função do tamanho, do metro quadrado, do tipo de construção. E aí se faz um cálculo, ele vai pagar toda aquela taxa de uma única vez, tá certo? Porque ele deixou de recolher enquanto estava em construção. A fiscalização da prefeitura vai lá para ver se foram respeitados o afastamento, se realmente não foi uma das questões abrir janela a menos de 1,5 metro do vizinho. Então, que às vezes coisa de 10 centímetros atrapalha de se tirar o habite. E é obrigatório, né, doutor Ronald? Apesar de ser complexo esse procedimento, as pessoas têm que ficar atentas. Se não tiver habite, pode ser multado. O que pode acontecer? Sem dúvida, é um documento obrigatório por lei, inclusive ao final da construção, né, a construtora ou incorporadora ou o próprio construtor ali, se for pessoa física, ele deve averbar o habite no cartório, né, de registro de imóveis, onde está a matrícula daquele lote. É justamente para constar a área construída e também levar esse documento na Secretaria de Fazenda até para diminuir o IPTU, porque o IPTU da terra nula é mais caro. Então, é um documento importante, você vai precisar dele, né? Não adianta tentar se esquivar, porque vai ser exigido, e o ideal é que se adeque, seja a construção, seja o projeto, né, um ao outro, para que o órgão responsável possa emitir, ao final, o atestado de conclusão da obra, que é o habite-se. Por exemplo, essas regras de afastamento, de janela, elas são comuns ou isso varia de local para local? Olha, o Código Civil, por exemplo, ele especifica essa regra de 1,5 metro, né, da distância do muro vizinho. Então, existe algumas regras ali que são nacionais. Porém, na regra de construção, né, tem leis estaduais e até às vezes municipais que fazem determinadas exigências, mas existe um padrão, por exemplo, de altura de construção. Aqui em Brasília, o limite é menor do que em São Paulo. A regra pode mudar, pode variar, e por isso é importante você procurar o órgão competente no seu local onde você pretende construir, né, no seu estado ou município. E se essa pessoa teve um projeto, aí durante a construção mudou aquele projeto ali, não fez como estava previsto, ela pode, às vezes, ter que destruir parte ali da casa, Sim. adequar o projeto para poder conseguir o habite? Se você alterou uma parede interna, alguma coisa, você refaz o seu projeto de acordo com como você construiu, fica resolvido. Mas se você desobedeceu nos afastamentos, na altura do prédio, aí vai inviabilizar de tirar o habite. Complementando, inclusive, a falta do habite-se, por exemplo, em estabelecimentos comerciais, ela pode definir o lacre do estabelecimento, né? E será que as pessoas tomam esses cuidados que nós estamos falando aqui na hora de construir ou levam mais em conta o preço e a rapidez da obra? Nós vamos conferir as opiniões. Pode mostrar aqui. É comum a gente ver as pessoas se arriscando para economizar mais um pouquinho, né? Com certeza se arriscam para economizar, com certeza. Acho que existem as duas maneiras, tanto para economizar quanto para a obra andar mais rápido. Aí na economia usam produtos de baixa qualidade, né? No meu ponto de vista, no dia de hoje o pessoal corre atrás de preço. Então geralmente eles fazem
uma avaliação no material mais fraco e numa mão de obra mais barata. Então torna-se uma construção de má qualidade. Economizando dinheiro e arriscando a vida. Aí não pode, né, doutora Fátima? Pode-se economizar numa obra pesquisando bastante, mas material de qualidade ruim não dá, né? De jeito nenhum, né? E eu gostaria, assim, de deixar realmente essa mensagem para as pessoas. Muitas das vezes a gente constrói uma vez na vida só, né? E fica aquela preocupação de economizar naquele início e depois você vai ficar a vida toda com aquele imóvel te incomodando porque está com material inadequado. Aí você tem vazamento, você está entendendo? Tem, às vezes, um projeto inadequado que você, para ir para um quarto, você tem que passar pela... Entendeu? Para ir passar... O barato que sai caro, né? O barato que sai caro. Você só tem a oportunidade, muitas das vezes, de construir uma vez na sua vida, sua casa, e você não tem aquele cuidado de realmente fazer o melhor, né? Porque com certeza, ele vai diminuir todos os problemas. E essa questão do mais barato não é bem assim. Porque as pessoas, às vezes, quando não pegam um profissional competente, habilitado, eles exageram na fundação, exageram na viga, você está entendendo? Fica com medo. Não, isso aqui não cai nem... né? Porque não está realmente calculado. Então, às vezes, uma viga pode ali passar com 15 centímetros, eles botam com 30, com medo de... Pode até gastar mais, né? Gasta muito mais, isso não tenha dúvida, e sem dizer o que tem que fazer, desfazer, e termina que um custo não sai mais barato como eles pensam, não. Doutor Ronald, muita gente opta por contratar uma empreiteira ou até um profissional para poder cuidar da obra e não ter mais problemas. Nesse caso, quais são os cuidados? É muito importante para o consumidor, no caso, até que vai comprar um imóvel, ele avaliar antes quem é a construtora, né? Pesquisar o nome e o CNPJ até no site do tribunal para ver se existem ações contra aquela empresa, né? Pesquisar no órgão competente também para saber se há alguma reclamação ou alguma multa emitida contra aquela empresa ou contra o empreiteiro, né? Às vezes é contratada uma pessoa física também, você pode consultar pelo CPF, fazer um contrato, né, ler o contrato antes de assinar, para ver, às vezes até submetendo a um advogado sempre é importante, porque os contratos, principalmente compra de imóvel, eles envolvem muitas cláusulas quando são feitos por construtora, e a pessoa às vezes desconhece, né, todas essas exigências. Então é importante você pesquisar, ouvir também nos órgãos do consumidor, PROCON, às vezes até na própria internet, Reclame Aqui, é um órgão interessante para fazer uma pesquisa, para saber se é uma empresa de boa fé e boa índole para você investir sua aquisição, né, do imóvel. E se por um acaso essa empresa promete um material de uma qualidade, entrega outro, promete um serviço de qualidade e não entrega, ela pode ser responsabilizada? Sem dúvida, é muito importante observar o prazo prescricional, né, de reclamação. O consumidor ele vai ter ali 5 anos, né, para buscar do fornecedor os reparos, né, no caso da construtora. Então, ele não pode, a garantia de obra, né, hoje é definida em 5 anos, então é importante ele buscar um laudo técnico com um arquiteto ou um engenheiro que possa atestar os defeitos naquela obra e, com isso, pedir os reparos, primeiramente, diretamente na empresa, para ver se ela faz, notificando, né, deixando registrada a reclamação e, ela não cumprindo, levar ao Poder Judiciário para tentar a indenização. Bom, a gente espera que isso não aconteça, que todo mundo saia feliz, fazendo tudo legalmente, né? Verdade. O artigo 5º de hoje está chegando ao final. Doutora Fátima, doutor Ronald, eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Eu agradeço. E obrigada também a você que nos acompanha. Participe enviando uma sugestão de tema para o e-mail artigo5@stf.jus.br e fique por dentro da nossa programação também na internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa. Tchau.